A paz do Senhor. Amém. Para vocês que estão aqui, vocês que estão aí nos assistindo, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os ilumine e que essa noite preparada por Deus, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo possa nos conduzir a entendermos a palavra que hoje Ele quer falar conosco. E como nós estamos nos nossos cultos de terça-feira, luz para um caminho, nós estamos desenvolvendo o Evangelho de João, e eu já quero que vocês deixem aberto lá em João, capítulo 21. Você deixa aberto aí em João capítulo 21, nós já vamos fazer a leitura, nós vamos ler a partir do verso de número 15, tá? Vamos ler o verso de número 15 até o verso de número 19, amém? Então deixa aí aberto, eu quero falar com vocês algumas coisas antes e depois nós vamos ler. Nós sabemos, ou se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, que o centro do homem para o cientista é o cérebro. Todos nós, eu creio que a maioria das pessoas sabem que o centro do homem é o cérebro. Eles falam que é o que coordena tudo, né? Que manda os comandos e tal. Mas se você já notou, o centro do homem para Jesus é o coração. Jesus vai nos dar ventilador. Jesus vai nos dar o direcionamento do que ele fala, do que nós precisamos guardar. Que guardemos o nosso coração, porque é dele que provém e procede as vontades. Então, eu acredito, assim como Jesus fala que Ele mora dentro de nós, Ele está dentro de nós. Então, Jesus nos leva a acreditar que o centro para Ele, no homem, é o coração. Então é o coração que nós devemos guardar. E aí você vai me perguntar: como eu vou guardar o meu coração? Jesus é muito claro na sua palavra. Como vocês devem guardar o coração de vocês? Ele fala em outro versículo, que agora eu não sei onde está, mas ele fala que muito obrigado. Que o coração, a boca fala do que está cheio. Se a boca fala do que está cheio o coração, e Jesus pede para guardar o coração, a sua boca vai falar o que você está guardando. E aí, para iniciarmos aqui o nosso desenvolvimento, eu quero dizer uma coisa: do que nós estamos enchendo o nosso coração? O que nós estamos colocando no nosso coração? Porque o que você estiver colocando no seu coração, é isso que vai sair. É isso que você vai falar, é isso que você vai pronunciar, né? Então muitas das vezes nós sabemos esse versículo. Muitas pessoas falam esse versículo. A boca fala do que está cheio o coração. Mas realmente, Satanás, ele é muito astuto. E ele vai sorrateiramente, porque muitas pessoas, e você vê igrejas tradicionais, você vê pessoas, eu já ouvi falar, não estou falando nada contra aqui, mas é algo que eu tenho nos meus pensamentos, algo que eu leio a palavra e tenho aqui dentro de mim. Eu já vi pessoas orando para tirar o demônio de mesa. Pessoas já vieram me falar que oraram para tirar demônio de camiseta.
Eu já vieram me falar que pastores entraram dentro da casa e falaram assim: você precisa sair daqui porque está cheio de demônio. E nós vamos queimar essa mesa e vamos queimar essas camisetas, essas roupas. E a menina que estava na casa falou: meu Deus, eu comprei tudo novinho. As roupas do meu filho do Batman, do Superman. E a pastora falou que estava cheio de demônios, então teve que pôr fogo lá em todo o negócio. Mas eu quero aqui, irmãos, colocar para vocês que isso, eu não estou atacando ninguém, não estou falando mal de quem faz isso, não. Porque o entendimento quem nos dá é Cristo. Então, o que eu estou aqui falando com vocês é um entendimento que eu tenho à luz do que eu leio, à luz do que eu oro, à luz do que eu tenho contato com o meu Jesus. É claro que o centro para Deus é o coração. E deixa eu te falar uma coisa: se o centro de Jesus é o coração, você acha que o demônio quer entrar na mesa? Ele quer atacar a cadeira? Ele quer atacar a camiseta? Satanás quer atacar o seu coração. Ele quer pegar o seu coração, porque ele sabe que se ele pegar o seu coração, é dali que procede tudo. Jesus vai entrar ali, é ali que Jesus vai, à luz da palavra, vai começar a falar com você, a mudar os seus pensamentos, a ministrar o seu interior, o seu coração. A palavra de Deus vai começar a trazer fé para você. Você vai passar a acreditar naquilo que está escrito na palavra. Você vai começar a executar tudo aquilo que está escrito na palavra. Você vai passar a orar, você vai passar a jejuar, você vai estar em comunhão com os irmãos na igreja, você vai aprender com os irmãos. Um dom que você tem, você vai manifestar, o irmão vai falar: meu Deus. E também o dom que o seu irmão tem vai te ensinar, e nós vamos começar juntos, aprendendo juntos, e isso vai encher o nosso coração de paz, de alegria, de bondade, da palavra de Deus, de oração, de jejum, e você vai transbordar do Espírito de Deus. Então, um recado aqui para vocês: guarde o coração, porque Satanás quer atacar o coração. Ele quer fazer com que você pense tudo ao contrário. E se eu for aqui falar com vocês algo, você vai rapidamente aí pensar: mas eu tenho comentado, até comentei com a minha irmã esses dias, de que quando nós não conhecemos a Jesus e Ele começa a fazer a obra em nossas vidas, aquelas coisas do passado que tinha em nossas vidas, nós achávamos legais, era bacana para nós. Então, esses dias eu tive a oportunidade de conversar com a minha irmã, e lá teve um aniversário, né, deles lá, e eu, como era o meu sobrinho e tal, eu falei: preciso ir lá, pelo menos cumprimentar, estar com eles um pouco, que é meus parentes e tal. Só que, irmãos, é uma festa que não é cristã. É uma festa onde não louva a Deus. É uma festa onde não se faz nada para Deus. Só que eu lá, Cristo começou a me usar naquele lugar. E eu falei assim: eu não posso deixar que os meus irmãos sejam enganados. E eu comecei a convidar no meio da festa. Eu falei: essas músicas aí não tá legal, põe um louvor aí. Já comecei põe um louvor aí, ó. Tio Denis está aqui, ó, eu quero ouvir um louvor também aí. Põe um louvor para mim aí. Irmãos, isso é chato para eles, é inconveniente. E eles tocam 10 músicas, 15 músicas secular, e colocam um louvor e não deixa nem ele terminar. E eu tô lá, né, adorando o louvor. Meu Deus. E eles começam a ver, e eles se sentem mais envergonhados do que eu. E eu ali no meio da festa comecei a convidar eles: ó, quero ver você quinta-feira aqui no culto, hein? Vem, vamos lá, aparece lá.
E eu tive a oportunidade de conversar com a minha irmã. E eu cheguei na minha irmã e falei assim: Deus tocou meu coração. Pelo celular eu falei com ela, não quis falar ali no momento. Eu falei assim: Angélica, toma cuidado com o que você e vocês estão mostrando para os seus filhos. Porque Satanás, ele nos engana. E algo que vocês acham que é bom e pensam que é bom, na verdade ele está trazendo destruição à sua casa, aos seus filhos, à sua família. E isso não é bom. Pense nisso. Pense em conduzir os seus filhos para Cristo. Pense em colocar músicas com uma letra melhor, falando de coisas boas, interessantes, para que os seus filhos absorvam o bem e não o mal. E ali eu falando com ela, conversando, ela acho que caiu ali na hora em si e falou: amém. Quem fala amém é crente, né? Geralmente nós conversamos entre nós. Algumas pessoas também que às vezes, né, vão na igreja assim e tal. Mas ela não é crente. Ela virou para mim e respondeu: amém. Eu entendi o que você falou. Mas nós vamos continuar orando, nós vamos continuar falando com o Senhor, porque eu preciso ser luz na minha família. Eu não posso ver as coisas, eles serem enganados da maneira que eu fui lá no passado, mas eu encontrei o Senhor. Mas eu não encontrei o Senhor para ficar só comigo. Eu encontrei o Senhor para que Ele me ajude a ajudar outras pessoas, a trazer luz, a falar para elas que isso é engano. Eu citei Adão e Eva, falei, quando eles estavam lá no jardim, não tinha nada de ruim, tudo do bom e do melhor, eles tinham tudo de comer, tudo do bom. Mas depois que eles comeram, entrou o pecado. E esse pecado nos engana. Às vezes, sorrateiramente, nós pensarmos que coisas que são ruins serem boas. Então, preste muita atenção com isso. Vamos ler o texto? João capítulo 21, verso de número 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você foi velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para que significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Pai, e queremos aqui, ó Pai, ser introduzidos
pela sua vontade, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua alegria. Queremos ser luzeiros, queremos brilhar, ó Deus, em meio às trevas, queremos ser luz em meio ao mundo. Nós queremos levar a tua palavra, o teu evangelho, ó Pai, a todos aqueles que estão perdidos, em todos aqueles que estão sendo enganados, em todos aqueles que estão sofrendo, porque não encontraram ainda a verdade do Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ser a ponte, ó Deus, nós queremos ser o caminho que está no Senhor, porque o Senhor disse que o caminho é o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos crer e queremos acreditar, mas queremos levar pessoas também a crer, a acreditar na tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Fala, Pai, através do seu Espírito Santo, me usa, em nome de Jesus. Irmãos, faltou ali acho que uns 10 minutos, mas nós vamos em 10 minutos colocar algo aqui muito importante. Eu não posso deixar de falar a vocês que eu coloquei um tema. Eu gosto muito de colocar o tema. Todo culto eu falo isso, porque eu aprendi, eu adorei isso. Que coisa maravilhosa, né? E eu já ouvi também irmãos vir ao meu encontro assim, falar o tema. Eu fiquei feliz, né? Porque você vê que isso está trazendo frutos ao coração da pessoa. Então, eu coloquei um tema e um título. E eu quero que vocês compreendam. Entender o amor de Deus é estar pronto para realizar a vontade de Deus. E o título é o seguinte: o amor de Cristo vence tudo. Irmãos, o contexto desse texto vai trazer Pedro voltando a pescar. E quando ele volta a pescar e fala aos discípulos, os discípulos também ali falam: nós vamos juntos. Algo impressionante que você ali não percebe, e eu percebi que quando ele fala isso, e os discípulos falam: nós também vamos, eu vejo ali uma comunhão, uma união entre eles. Porque se eles fossem desunidos, eu creio que só Pedro ou mais um talvez ia entrar nesse barco. Mas ali os discípulos falam: nós vamos juntos. E ali Jesus chega, e a princípio eles olham e não reconhecem a Jesus. Mas um detalhe aqui que eu achei impressionante, eu quero ler aqui com vocês, e o discípulo a quem Jesus amava, versículo de número 7, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo amado de Cristo conseguiu ver que era Cristo. Isso é impressionante. E olha o que ele fala: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Mas o impressionante para mim desse texto, que quando Jesus faz essas 3 perguntas a Simão Pedro, eu não sei se você chegou a esse entendimento, mas o Espírito Santo falou comigo quando ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe o que Cristo falou comigo ao meu interior? O Espírito Santo falou comigo: calma, eu estou introduzindo em você o meu amor. Porque eu sei que se eu introduzir o meu amor em você, você vai levar o evangelho a todos, você vai pregar com ousadia, você vai falar do meu nome, todos vão ouvir e vão se converter. Sabe por quê? Porque nesse momento que eu estou falando: Pedro, tu me amas,
Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tudo vai fluir, porque não é mais você. Eu estou introduzindo o meu Espírito dentro de você, e não é mais você, Pedro, quem faz nada. Quando eu falo para você, é só para você tomar uma atitude. Pastoreie as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. E quando eu ouço isso, eu acho maravilhoso, porque ali é uma característica que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas é o próprio Jesus. E eu praticamente ouvi, quando ele fala isso a Pedro, eu pude perceber o Espírito entrando em Pedro, Jesus Cristo morando em Pedro. E ele, quando ele fala: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Que lindo é ver Jesus nos tratar dessa maneira. A preocupação de introduzir Ele próprio em nossas vidas. Quão maravilhoso é isso. E eu quero aqui, irmãos, ilustrar para vocês, com um tempinho que nós temos. Hoje pela manhã, eu não fui ao trabalho. Eu tenho algumas horas lá, então eu pude não ir ao trabalho hoje. E quando eu acordei, Deus tocou meu coração, e eu chamei os meus filhos, o David, a Isabela e o Arthur, que estavam ali. Peguei o violão e falei para eles: filhos, senta aqui que o pai quer falar um pouco de Jesus com vocês. E ali eu comecei a louvar com eles, cantei louvores, eles cantaram junto comigo, que foi maravilhoso. Depois que eles cantaram, eu li uma palavra para eles, expliquei para eles o Evangelho, e ao final nós oramos e eu cantei um louvor. E que quando eu cantei esse louvor, o Espírito Santo me tomou. Cristo estava ali naquele lugar, e eu comecei a chorar, eu comecei a me derramar ali na frente dos meus filhos, e algo impressionante, os meus filhos também começaram a chorar, e nós não estávamos mais entendendo nada do que estava acontecendo ali, e eu só pude bradar ao Senhor e falar: meu Deus, isso é obra do Senhor. Agora eu sei porque eu não fui trabalhar, porque o Senhor tinha esse momento para mim e para os meus filhos, de nós falarmos da Tua palavra, louvarmos e adorarmos o Teu santo nome, porque é isso melhor que nós temos que fazer. E eu só sei te dizer que foi tremendo. Quando eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas quando você chamar os seus filhos, sua família, ou melhor dizendo, se você não tem esse costume, procure ter esse hábito de orar com os seus filhos, de proclamar o Evangelho para os seus filhos, ensinar os seus filhos os caminhos que eles devem andar, fazer um momento de louvor e culto com os seus filhos, e poder ver os seus filhos se derramarem na frente de Deus, de Cristo Jesus, e ouvir o seu filho te dizer, sabe o que? O David virou para mim e falou assim: pai, eu não sei ainda, o senhor talvez sabe melhor do que eu, mas eu senti algo especial, pai, eu acho que é o Espírito. Eu falei: é isso mesmo, filho. É isso mesmo, filho. É Ele está aqui. Aí conversei com eles, falei: filhos, pense, Jesus Cristo está fazendo algo muito importante hoje na vida de vocês. Você sabe que o sonho do Pai, o desejo do Pai é ver vocês no caminho de Deus,
é ver vocês se batizarem, é ver vocês cheios do Espírito Santo, é ver vocês na igreja, é ver vocês proclamarem o Evangelho, é ver vocês cheios da palavra, encher o coração de Cristo, é ver vocês falando para os amigos de Cristo Jesus. Porque o meu filho David, quando ele chega lá com a namorada dele, sabe qual é a primeira coisa que ele fala? E eu quero que isso um dia vai mudar. Isso vai mudar porque ele está aprendendo, ele está crescendo. Mas todas as vezes que ele chega lá com a namorada dele, ele fala assim: pai, fala um pouco daquele evangelho que você fala para nós, fala para ela. Fala um pouquinho para ela aí, pai, fala um pouquinho. E eu tenho a convicção e eu oro por isso, que vai chegar um dia que eu vou virar para ela e vou falar assim: filho, eu não preciso mais. Você vai falar para ela. Você vai falar para ela do evangelho. Então, irmãos, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos cantar aqui o louvor que tocou profundamente hoje na parte da manhã a minha família, a minha vida, os meus filhos. Enquanto nós cantávamos esse louvor, Deus nos visitou tremendamente. Amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia, Senhor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, meu irmão, Deus é poderoso. Ele estava comigo e com os meus filhos hoje. Ele está aqui conosco também. Ele quer que nós levemos a palavra dele em todo o mundo, em todos os lugares. Você vai ser cheio hoje dele. O Espírito Santo está aí, está dentro de você. Aleluia! Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus
grande. O Senhor nos libertou. O Senhor, Pai, veio com o teu amor, com a tua presença. Nós somos, ó Pai, aquilo que o Senhor projetou. Nós somos aquilo, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos ser, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Aleluia. Oh, glória. Oh, santo. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor? Para finalizar, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, que às vezes eu tenho esses pensamentos às vezes, né? Eu falo assim, meu Deus, eu queria tanto que aquela pessoa sentisse o que eu estou sentindo. Às vezes nós queremos que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus abrem o seu coração para Cristo. Nós falamos do amor de Cristo para muitas pessoas que às vezes não ouvem. Mas o que eu tenho a plena convicção, a fé do Senhor Jesus, que está dentro do meu coração. E eu pude contemplar e ver pessoas que eu pensei isso uma vez, pessoas que eu falei uma vez, e que nós vemos a semente sendo plantada. Melhor do que tudo isso é ver a semente começar a germinar e o fruto começar a aparecer. Não tem preço você começar a ver pessoas que não acreditavam, pessoas que estavam sem a luz, que estavam sem Cristo, começarem a enxergar, e as escamas dos seus olhos caírem. Eu convido você nessa noite para meditar no comissionamento que Cristo fez para Pedro. Cristo estava comissionando a Pedro, chamando a Pedro para fazer algo que Pedro não tinha nem ideia. Pedro era um pescador de peixe, mas Jesus Cristo introduziu nele a paixão, o amor de ganhar almas. É isso que precisa mover a nossa igreja, a igreja de Cristo, as nossas vidas, e é isso que tem que permanecer dentro do nosso coração. Saia daqui com a convicção de falar do amor de Cristo para muitas e muitas pessoas. Amém? Obrigado. Que felicidade poder falar de Cristo. Que felicidade é estar aqui, mesmo nós, às vezes, não tendo tanto conhecimento, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Amém.